Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Profissão Jardineiro. Antes de mais nada, eu já quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, tá certo? Bom, primeiramente, hoje aqui num ambiente um pouco diferente do que vocês estão acostumados a me ver, né? A gente sempre tá no jardim, sempre tá trabalhando na jardinagem e acaba que nunca tá assim com uma lousa na frente, fazendo um trabalho um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Mas eu decidi vir aqui para dentro do meu escritório para poder falar um pouco para vocês sobre um tema que muita gente me pergunta. Que tema é esse, Carlos? Orçamento. É uma dificuldade assim que eu vejo que é de ponta a ponta do Brasil, e eu não sei se para fora também, mas que as pessoas têm de passar um orçamento na área da jardinagem. E eu quero dizer isso para vocês assim de uma forma bem natural para que vocês entendam. Não se prendam a um orçamento certo. Não existe um orçamento certo ou errado. Imagina se eu, Carlos, vou cobrar, por exemplo, igual um Gustav Winters para fazer um paisagismo. Não tem como. O cara tem um nome, tem uma história, tem muita coisa por trás, né, desse trabalho dele. Vamos dizer que eu vou cobrar a mesma coisa do que, não sei, um paisagista renomado, um jardineiro que é muito mais conhecido que eu aí no Brasil todo. Não tem como, não dá para se comparar ao serviço de uma pessoa com a outra. Mas tem alguns princípios que a gente pode seguir para não ter prejuízo, né? Na hora de passar um orçamento, na hora de passar um serviço de jardinagem. Então assim, primeiro ponto, não se prendam a valores, tá? De uma pessoa, de um profissional, não se prendam. Cada um tem seu valor, principalmente, cada um tem o seu nível de conhecimento. Isso é algo que é muito importante que vocês saibam. O que eu sei de jardinagem, pode ser que você que está assistindo esse vídeo saiba muito mais. E aí como que você vai cobrar por um serviço que tem muito mais qualidade, muito mais excelência e muito mais conhecimento dentro de você, dentro da sua empresa? Então não tem como cobrar mais, né? Então são fatores assim que mudam muito em relação ao orçamento. Outra coisa que é importante a gente saber, por exemplo, a gente entra aqui para falar de gastos. Aí eu entro num gasto lá do sul. O cara do sul, de repente, a gasolina é R$9, aqui é 6. Né? De repente lá o ajudante no sul é 120. Então assim, tudo que eu vou passar aqui para vocês é para que vocês tenham uma base na hora de fazer o orçamento. Então, vamos supor assim, ó, estou sendo chamado para fazer uma manutenção num jardim de um cliente. O que vai ter nessa manutenção? O cara me chama só para fazer o corte da grama, a limpeza, as podas. Aí você vai perguntar para o seu cliente assim, ah, Carlos, mas eu tenho como, né? Fazer adubação, tem como fazer aplicação de inseticida? Tem, tudo isso você vai propor para o seu cliente na hora de fazer o orçamento. Mas se ele não quiser só fazer uma manutenção, como que eu vou cobrar? Então o primeiro passo é eu saber que gasto eu tenho para fazer essa manutenção, né? O que eu estou gastando? Então vamos supor aqui que essa manutenção que a gente está falando aqui agora, ela vai durar um dia. Então eu vou dedicar todo o meu dia, praticamente 8 horas de trabalho, para fazer a manutenção desse meu cliente, tá? Então, durante todo o dia eu vou estar lá, eu vou ter encargo dos funcionários, eu vou ter a gasolina, eu vou ter nylon, óleo, equipamento, almoço, porque eu preciso me alimentar durante todo esse dia. E como que eu faço esse cálculo, né? Então, vamos lá que agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, colocar aqui na lousa para que vocês entendam um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Primeiro ponto. Para eu sair da minha casa, para me locomover até a casa do cliente, até a casa dos meus ajudantes, eu preciso pôr uma gasolina no meu carro. Vamos pôr, só para que vocês tenham noção, que esse cliente fique a 15 km da minha casa, né? 15 km da minha casa, aqui no meu carro, por exemplo, que faz uns 7,5, né? Eu vou usar 2 litros de gasolina. A gasolina aqui tá R$7. Então eu uso R$14 para ir, R$14 para voltar. Mas o carro não é só gasolina. O carro tem o óleo, tem os pneus, tem tudo. Mas eu não posso cobrar tudo isso, né? Não vou cobrar um pneu do cara para pôr no carro. E muito menos os litros de óleo. Mas eu posso colocar uma taxinha para estar usando o meu carro. Então, ó, 7, 14. Para mim ir para o cliente são R$14. Para mim voltar, R$14. Então vamos colocar R$30 de combustível. E aí eu vou colocar uma taxinha de R$50 para eu poder ir até a casa desse cliente. Então vamos lá. Ó. Só para vocês verem. Gasolina. Eu vou ter um gasto de R$50.
Isso aqui, pessoal, gasolina, que aí daria, vamos pôr aqui, ó, só para vocês entenderem, R$30 mais 20 de taxa. Nessa taxa está incluso o pneu do seu carro, o óleo, freio, tudo que você vai gastar. Totalizando aí, ó, um valor de R$50 de gasolina. Feito isso, nós já sabemos o que eu vou gastar para me locomover até a casa desse cliente, né? Então, até a casa do cliente eu vou ter essa despesa de R$50 de gasolina. Carlos, consigo fazer sozinho esse trabalho? Show! Se você consegue fazer sozinho, beleza. Então, você só vai pensar aí o que você vai pôr de despesa do seu dia. Mas vamos supor que não, você tenha 2 ajudantes que você vai trabalhar aí com você. Quanto que eu pago para esse ajudante? Vamos pôr uma base aqui de um ajudante que trabalha aqui comigo. R$80 o dia, né? 2 ajudantes, então eu vou ter, por ajudante, R$80. Então vamos colocar aqui 2 ajudantes. Não, aqui ó, 1, gasolina. 2. Ajudante. O ajudante, ele vai sair para mim por R$80 o dia, vezes 2 ajudantes, que vai dar um total de R$160 de ajudante. Então isso eu vou estar pagando de mão de obra para o ajudante estar indo comigo trabalhar de jardinagem. Só para vocês terem uma noção. Carlos, mas e aí quanto que eu vou cobrar agora de alimentação? Porque eu vou ter que me alimentar. Você vai pagar café da manhã para esses ajudantes? Você vai pagar almoço? Vai pagar café da tarde? Aqui, o pessoal normalmente leva o café, né? O pessoal leva o café da manhã deles ou o café da tarde e eles mesmos se alimentam ali. Mas o almoço eu pago. Por quê? De manhã o cara já vai tomar o café. À tarde ele chega e toma um café na casa dele, né? Porque senão aumenta muito o nosso orçamento. Fica muito pesado. A gente sabe como tá caro as coisas. Então, só para vocês terem uma ideia. Vamos porque a gente tem que comprar 3 marmitex aqui, né? E eu às vezes levo almoço de casa. Prefiro economizar. De grão em grão ali, a galinha enche papo, né? Mas tem gente que prefere levar almoço. Então vamos colocar que a gente tem que comprar as 3 marmitex. Então, ó, 3 marmitex. A marmitex, aqui, uma marmitex média sai a R$12. 12 vezes 3, que vai dar um total de R$36 de marmitex. Tá? Então a gente já teve aqui gasto com gasolina, gasto com os ajudantes e gasto com alimentação. Show? Até aí, beleza. Até agora eu não calculei lucro nenhum. A gente está calculando só o que eu estou gastando. Só que para sair de casa, para trabalhar para esse cliente, eu já tive, ó, 160 com 50, 210, mais 36, R$246 de despesa. Eu estou tendo para trabalhar para esse cliente ali o dia todo. Mas, Carlos, o que eu ganho? Primeiramente, a gente não tem que ver o que ganha ainda. Tem mais despesa aí que vocês não estão colocando. Eu tenho uma roçadeira, eu tenho um soprador, eu tenho um carrinho de grama. Para eu colocar esse carrinho cortador de grama ali para esse cliente, eu tenho que cobrar. Não posso ir lá e colocar de graça esse carrinho. Posso colocar só o meu dia. Eu não estou trabalhando sozinho. Esses equipamentos eles estão trabalhando para mim. Uma diária de roçadeira aqui custa R$80. Uma diária de soprador, 80. E uma diária também de carrinho, mais 80. Se eu for colocar 8, 16, 24, para esse cliente fazer esse serviço na casa dele, ele já vai gastar R$240. Que é basicamente o que ele está tendo de despesa aqui. Fica muito caro. Né? Esse equipamento já é meu, eu não estou alugando. Vamos supor que esse equipamento seja meu. Se você tiver que alugar esse equipamento para fazer esse serviço, você tem que colocar os valores todinhos aqui. Tá? Seria o valor do aluguel do equipamento, mais R$240, mas não é. Então eu posso cobrar uma pequena taxa para eu trabalhar com esses equipamentos na casa do cliente. Então eu vou colocar aqui uma taxa, que é a taxa do que? De serviço dos meus equipamentos. Então vamos lá. 4. Taxa, uso, equipamento. Dá um total, a gente pode colocar aqui, simbólico, R$100. Então, ó, vamos colocar que a gente vai cobrar desse cliente R$100 para usar o equipamento lá, né? Para a gente não trabalhar de graça. Para eu usar esse equipamento, eu vou ter que colocar gasolina neles,
a não ser que seja elétrico. Eu vou ter que comprar o óleo 2 tempos, né? Que aí eu indico o da Oregon aí para vocês usarem. Um óleo muito bom que vai diminuir até a manutenção dos seus equipamentos. E além de tudo isso, eu vou ter que comprar a gasolina. Aqui eu gasto uns R$25 para trabalhar o dia todo, dependendo da batida, né? Então uns R$25 para trabalhar o dia todo com os equipamentos. Então R$25 para poder usar a gasolina lá com eles. Então R$25 eu já tenho de gasolina. Vamos colocar que o metro do nylon aqui sai R$2. Eu vou gastar no mínimo uma recarga para fazer esse jardim todo. Usando um nylon bom, né? Um nylon resistente. Que eu também indico para vocês usarem o nylon da Oregon, tá? Depois eu vou deixar um link aqui para vocês no vídeo, para vocês poderem comprar o óleo e o nylon. O óleo e o nylon da Oregon. Por quê, pessoal? Quando a gente trabalha com jardinagem, precisa ter rendimento, precisa ter baixa manutenção. E o óleo e o nylon é muito resistente. Você trabalha, ele não estoura, é muito bom. E o óleo, ele também diminui a carbonização da máquina, o lucro, enfim, tudo isso. Então, depois vou deixar o link aqui para vocês poderem fazer a compra desses produtos para ajudar vocês na hora da jardinagem. Então vamos colocar quanto que é a recarga do meu trimmer para poder fazer lá o corte da grama. Lá eu uso 3 metros. Então vamos colocar 3 metros vezes 2, já é R$6. Então eu tenho R$25 da gasolina, R$6 do nylon e o óleo. Carlos, quanto que eu uso de óleo? O óleo eu pago aqui R$28 mais ou menos. Meio litro. Vamos colocar que 25 litros de gasolina vai ter 7, 14, 21. São 3 litros. Eu vou usar em torno de uns 60 ml, 70 ml de óleo, tá? Então esses 60 ml, pessoal, vai dar em torno aí de uns R$8, né? Então vamos lá. 25 de gasolina, né? 25 de gasolina, R$6 do óleo e mais R$8, aliás, 25 de gasolina, R$6 do nylon e R$8 do óleo. 25 com 8 já dá 33, certo? Com mais R$6 do nylon, eu vou ter uma despesa de 39. Então vamos colocar aqui. Quinto item. Despesas das máquinas. R$39. Feito isso, pessoal, a gente já sabe que a gente já consegue sair de casa com R$50. Os ajudantes, eles vão me sair a R$160, os 2 ajudantes. A minha alimentação, R$36. Eu estou cobrando uma taxinha de uso do equipamento de R$100 do meu cliente e fora as despesas da máquina de R$39. Então, ó, total 160, 260, tá? 260 aqui reais de despesa. Com mais 50, 310. Com mais 30, 340, né? Com mais 30, 370. Com mais 15, 385. Olha aqui o quanto eu tenho de despesa só para eu sair da minha casa e trabalhar com jardinagem um dia de serviço. R$385. É muito dinheiro. Vocês concordam comigo? Então vamos supor que eu passo um orçamento de R$200 para uma manutenção para um cliente. Para trabalhar o dia todo, eu estou saindo no prejuízo. Estou dando trabalho para ele. Só para ele alugar essas máquinas que eu vou colocar aqui, ele teria uma despesa de quase R$250. Não compensa. Não dá para você entrar lá e fazer esse trabalho. Vocês entenderam? Então, Carlos, como que eu vou fazer? R$385 eu já tenho de despesa. Aí eu te pergunto, você, jardineiro, quanto acha que fica legal para você para trabalhar por mês? Por que você está falando isso, Carlos? Quando eu ponho um valor que eu quero ganhar por mês, eu consigo saber mais ou menos quanto eu posso cobrar na minha diária. Você está entendendo? Na minha diária como profissional, não como ajudante, tá? Não que o ajudante não possa ser profissional, mas a gente, como dono da empresa, não só como jardineiro, como empreendedor, nós precisamos ter um valor para cobrar ali, um valor justo. Então vamos colocar ali que eu tenho 385 e eu quero ganhar por mês
R$ 6.000. Esse é o meu pagamento por mês, né? O meu salário tem que ser R$ 6.000. Dividido, tá? Dividido por 20 dias, R$ 6.000 dividido por 2 daria R$ 300. R$ 300 a diária, né? Eu falei 2, mas seria eu faço a divisão assim, dividido por 2, porque seria 20 dias. 5 dias por semana vezes 4 semanas no mês, dá 20 dias de trabalho. Você pega R$ 6.000 e divide por 20 dias, vai dar em torno de R$ 300 por dia. 300 vezes 5 dá 1.500. 1.500 vezes 4 semanas, R$ 6.000. Então a minha despesa é 385. Mas eu tenho um valor que eu quero ganhar por mês de R$ 6.000. Eu vou trabalhar um dia para esse cliente. Vai dar uma despesa de R$ 300 para esse cliente me contratar. Então, 385 mais 300 do meu dia. Um total de R$ 685. Na hora de passar esse orçamento para o cliente, margem de erro, eu sempre coloco margem de erro, arredonda para 700 pila. Então, na hora de passar um orçamento para o cliente, quanto que eu vou cobrar, Carlos? Quanto que eu vou cobrar para fazer esse serviço? R$ 700 para trabalhar o dia todo com 2 ajudantes. O mais importante de tudo isso que eu passei para vocês é saber as despesas que você vai ter. Se você vai fazer um serviço de meio período, quanto que eu posso cobrar? Meio período é 700 dividido por 2. Daria um total de R$ 350. Se eu fosse pegar um trabalho de meio período, eu poderia cobrar 350 de um cliente. Se eu tivesse 2 trabalhos, né? Mas qual que é tudo isso aqui que eu estou passando para você? Para que você entenda que quando você vai passar um orçamento, você precisa se atentar a isso, ficar atento nisso, né? Ah, o que eu tenho de despesa? Porque senão você acaba pagando para trabalhar. Isso aqui é só uma simulação para que vocês possam ver quanto que tem de despesa, né? Ó, 385, com tudo isso aqui de ajudante, gasolina, máquina, tudo é despesa. Não dá para não colocar isso no orçamento, né? Então, muita gente me pediu essa aula para a gente falar um pouco sobre orçamento, falar um pouco sobre o que eu posso colocar dentro do meu orçamento. E tá aqui essa aula, eu espero que vocês consigam, tenham entendido o quanto é importante nós colocarmos as despesas no papel para depois a gente conseguir cobrar do cliente. Tá? Então calculem sempre a despesa, calcule quanto você acha que vale o seu salário por mês. E assim, olha, eu digo para vocês, eu cobrei nos primeiros trabalhos meus R$ 100 no meu dia. Eu já cobrei 200, hoje eu cobro no mínimo R$ 600 o meu dia, fora as despesas. Tá? Dá para conciliar, conversar? Dá. Porque às vezes você, vamos supor assim, só para vocês entenderem, às vezes você pega 5 jardins no dia. Tá? E você tá com 2 ajudantes, tudo, você pode cobrar um pouquinho mais barato? Pode. Você pode cobrar 200 pila cada jardim. Se esse jardim for de 2 horas, né? Um jardim de meio período, ele seria 350. Se eu pego um jardim que do meio período é 4 horas. Se eu pego um jardim de 2 horas com 2 ajudantes, posso cobrar R$ 200. Por quê? Porque eu consigo fazer 2 jardins em 4 horas. Então daria um valor de 400. Eu ainda ganho R$ 50 a mais do que nesse meio período. Vocês estão entendendo? Então vamos supor, Carlos, eu vou fazer um jardim amanhã, vou fazer 4 jardins amanhã, mas esse jardim aqui, se eu tiver com 2 ajudantes, se eu tiver toda essa despesa aqui, ó, de R$ 385, eu consigo fazer 4. Você vai passar o orçamento para esses 4, você pode cobrar 200. Por quê? Porque você consegue fazer os 4 no dia e aumentar o seu rendimento, que seria de 700 para 800. Tá entendendo? Então, são bases de cálculos que você precisa fazer. Mas o ponto inicial para que você, jardineiro, não tenha despesa na hora de fazer o seu trabalho de jardinagem é saber quanto você paga por dia, né, de despesa, qual é a sua despesa diária e quanto vale o seu dia. Tendo isso, eu tenho certeza que você vai acertar no seu orçamento. Lógico, casos e casos, você consegue negociar, consegue às vezes aumentar um pouquinho. Tem cliente que você consegue cobrar bem mais, tem cliente que você vai cobrar um pouco menos. Mas isso é a base para você, jardineiro, começar a cobrar os seus serviços de jardinagem, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, tenham entendido um pouquinho de como passar um orçamento para o cliente, de como ter base de despesa, cálculo diária. E se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, que a gente está sempre postando vídeo aqui para ajudar você, jardineiro, a
prosperar na área da jardinagem, ter mais trabalho, poder passar um pouco também do meu conhecimento, um pouco do nosso dia a dia aqui. Tá certo? É isso aí, pessoal. Grande abraço para todo mundo aí. Bora pra jardinagem.